Ainda existe censura no Brasil? O que versa a Constituição Federal sobre isso? Vamos ver isso e muito mais depois da vinheta. Bora! Oi pessoal, meu nome é Gutenberg Vieira, sou advogado e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre censura. Primeiramente, eu queria dizer que esse tema surgiu durante uma discussão de pauta com o amigo Ezequiel Norões, que além de inscrito desse canal, é um amigo de longa data, mais de 30 anos que já nos conhecemos. Então, Ezequiel Norões ele tem um canal sobre games, chama-se Quebrando o Controle. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, quem gosta de games, se inscreve lá no canal Quebrando o Controle, que semanalmente tem vídeos lá para a galera gamer de Fortaleza, do Brasil também, por que não? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Censura. Censura quer dizer proibir. Etimologicamente falando, censurar é proveniente do latim, que quer dizer restringir, quer dizer proibir, quer dizer condenar. Então a pessoa que censurava na época do Império Romano tinha o nome de censor. Daí que vem o nome censo, né? Censo vem do censor, que era o controlador. Além de contar a população, o censo na época do Império Romano também controlava quem morava em determinada cidade, quem pagava imposto, qual daquelas famílias era pagadora de impostos ou não. Então essa é a origem histórica da palavra censura. Então o que é que a gente entende por censura? Censura seria uma proibição prévia. É uma proibição de uma obra audiovisual, um espetáculo, um disco, um livro. Então a censura permanece até hoje. Na era contemporânea ainda temos estados que não são democráticos, estados que são ditatoriais e que a censura prévia permanece, porque determinadas obras não podem ser lançadas ao público, porque eles vão de encontro aos valores de um grupo dominante, vão contra aos valores daquele ditador. Então a gente percebe que a censura, antes de tudo, é um controle político. Não permite que pessoas possam ter conhecimento de outras ideias, de outros livros, filmes, músicas que representem ideias diferentes daquela classe dominante. E aqui no Brasil, devido ao nosso passado recente, onde nós saímos há alguns anos da ditadura militar, a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, ela tratou de não permitir que a censura existisse mais no nosso país. Então, a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 9, assegura que é livre a liberdade de conhecimento, a liberdade científica, a liberdade artística, sem a prévia licença ou autorização do Estado. Ou seja, não existe mais censura prévia no país. Entretanto, isso não quer dizer que não possa haver uma proibição judicial de determinada obra, como por exemplo, se determinada obra audiovisual vir a falar sobre separação dos estados brasileiros, isso é contra a Constituição. Então essa obra está sendo contra o que versa a Constituição brasileira. Portanto, ela pode ser proibida de ser divulgada e de ser comercializada no país. Dessa forma, se uma obra for de encontro de outras leis, ela pode ser sim proibida aqui no país. O exemplo de uma obra que foi proibida de ser comercializada aqui no país foi o livro Minha Luta, de Adolf Hitler, porque ele versava sobre superioridade de determinada raça. E isso vai de encontro ao que versa a Constituição brasileira, aos valores constitucionais da nossa nação. Mas Gutenberg, eu já vi em alguns filmes, em algumas obras, inclusive na TV, uma classificação indicativa dizendo que determinada obra não é adequada para menores de 14 anos, de 18 anos, 16 anos. Isso não é censura? Não, isso não é censura. O nome disso é classificação indicativa. E ela foi criada em decorrência do artigo 74 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lê-lo. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza dele, as faixas etárias a que não se recomendam, locais e horários em que a sua apresentação se mostre adequada.
Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente estipulou que o poder público criasse uma classificação indicativa. Então, a classificação indicativa foi criada com o objetivo de orientar os pais e responsáveis de forma que eles saibam previamente se aquela obra está ou não adequada para os seus filhos ou para aqueles de que eles são responsáveis. Perceba que isso não é uma proibição, isso é uma orientação aos responsáveis. A criança pode até assistir determinada obra que não é adequada para a idade dela, desde que o responsável esteja presente e acompanhando a criança durante toda a exibição. Então, gostou do vídeo? Deixa o like, isso ajuda muito o nosso projeto. Achou o conteúdo relevante? Compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você quiser. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembre-se, na dúvida, consulte sempre um advogado. Até mais.